Então, muito boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos para a nossa reunião ordinária desta Câmara do dia 11 de dezembro de 2024, hoje excepcionalmente realizada às 18 horas. Damos então início e começamos com a apreciação e votação da data da reunião anterior. Queria saber se alguém se quer inscrever neste ponto. Não, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Presidente de ordem do dia, antes mesmo de, portanto, perguntar quem se quer inscrever, eu pretendo retirar da ordem de trabalhos o ponto número 18, alteração pontual da Cércia Máxima, processo de licenciamento número 57/2022, porque, inclusivamente, queremos perceber eu próprio a questão do dimensionamento e da forma como fica, porque sendo uma coisa para ter mais um piso, perceber eventualmente de uma forma 3D qual é o impacto que pode ter e depois traremos isso cá naturalmente numa outra altura. E, portanto, assim sendo, passávamos então ao período antes de ordem do dia, ou melhor, dentro do período antes de ordem do dia, quero saber quem se quer inscrever. Sra. Vereadora Anabela Cardoso, Sra. Vereadora Célia Azevedo, o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Vereador José Lima, a Sra. Vereadora Anabela Cardoso, faz favor. Muito boa tarde a todos. Eu queria aqui deixar o convite para algumas iniciativas que teremos nos próximos dias, nomeadamente as iniciativas que estão associadas ao Natal e que decorrem no Mosteiro de Santo André de Ancede, com um presépio animado que fica disponível para visita ao público até 26 de janeiro, um presépio feito pelo Padre Francisco Pedrosa e que vale a pena visitar. Depois, a Casa de Pai Natal, que também fica aberta durante o fim de semana, e o concerto de gospel que decorrerá na Igreja de Ancede no dia 20 de dezembro, às 21 horas. No dia 27, teremos na Biblioteca Municipal, entre as 10 e as 12h30, uma atividade para crianças entre os 6 e os 12 anos, um ateliê de Ano Novo, que contará com a apresentação dos livros de uma jovem que tem 12 anos, Maria Francisca Ferreira Alves, e depois serão dinamizadas atividades para criar um kit para a passagem de ano para as crianças poderem utilizar. Portanto, fica aqui o convite também para que possam participar. Muito obrigada. Muito bem, Sra. Vereadora Célia Azevedo, faz favor. Muito boa tarde a todos e a todas. É só um reparo e uma constatação. Ali junto ao agrupamento de escolas de Valdovil, o problema do trânsito na hora de ir buscar os alunos é um problema. Ainda hoje eu quase que tive que almoçar assim em pressas porque ali junto ao Ober, nem para trás nem para a frente. Os autocarros ficam ali no meio, depois, claro, não é? Eles têm aquela responsabilidade de buscar os miúdos, obviamente que param onde lhes dá mais jeito. Não sei, portanto, julgo que à data da construção, se calhar, do agrupamento e do parque, provavelmente devia-se ter pensado que os miúdos, ao sair da escola, não deviam atravessar para ir para o autocarro, devia ser imediatamente a seguir. Julgo eu, que não percebo de obras, mas obrigo os miúdos a fazer ali algumas manobras um bocado perigosas. E temos esse problema. Então, às vezes, ainda dá a possibilidade de ir ali pelo Cruzeiro de Santo António e ainda fazer ali, digamos, uma habilidade e passar ao lado. Hoje, normalmente às quartas, porque há mais movimento, mais miúdos que vão para casa, mas eu acho que era de rever e, eventualmente, até apelar às forças de segurança para estarem por... Não sei, mas... Aquilo ali tem que ser revisto porque causa grande transtorno, principalmente a quem, digamos, não é tão perto, que é o meu caso, e outros que temos que depois ir para outras freguesias e que precisamos do tempo da hora de almoço para... Todo ele não é demais. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sr. Vice-Presidente, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Aqui 2 ou 3 informações. Desde logo também aproveitando aquilo que já foi aqui dito pela Sra. Vereadora Anabela Cardoso relativamente às várias atividades de Natal.
acredito que o Sr. Vereador José Lima também irá falar nisso, mas permitam-me só aqui uma referência a uma atividade que se realizará no dia 27/12, no dia 27 de dezembro, às 21h30, e que tem a ver com uma gala de Natal equestre. E permitam-me também estar a especificar esta atividade na medida em que também o sou intruípico, sendo uma das infraestruturas que está afeta aos meus pelouros. Dar nota desta atividade, apelar à participação de todos aqueles que estiverem pelo território nesta época festiva, porque será realmente uma atividade que nunca se desenvolveu e era muito importante que tivesse participação, e daí estar a falar nela para convidar todos aqueles que tiverem disponibilidade para poderem assistir a este evento. Depois, o registro de 2 atividades e 2 ações que ocorreram nos últimos dias, desde logo o dia de ontem com a realização de mais uma atividade para um público específico, no âmbito daquilo que também é a nossa vontade e aquilo que temos definido relacionado com as questões da inclusão, e uma atividade direcionada para o público portador de deficiência, e que teve a ver com o segundo encontro e o segundo almoço de Natal para esse público. Foi uma iniciativa que o ano passado pusemos em prática e que mais uma vez tem que ser valorizada, porque realmente é um público que também merece a nossa atenção. Como é óbvio, tem tido a nossa atenção e o nosso cuidado durante todo o ano, mas neste período de Natal e com esta atividade realmente direcionada para eles, temos que também deixar essa referência. E, como é óbvio, também deixar aqui uma palavra a todos aqueles que diariamente trabalham com esse público, porque acaba por ser uma tarefa sempre difícil e que merece o nosso reconhecimento, e daí também deixar esse registro daquilo que foi a atividade do dia de ontem. Depois também para sinalizar, já foi publicitado nas redes sociais aquilo que teve a ver com a assinatura dos autos de consignação para a requalificação também de edifícios, na medida daquilo que é a nossa estratégia local de habitação, e de pôr em prática aquilo que foi identificado no ano 2021 e, portanto, já foi consignadas as obras de requalificação de um edifício aqui no Lugar das Leiras para a requalificação de 18 frações, um edifício que estava há muitos anos ali abandonado, que foi possível adquirir, que já tínhamos falado aqui nisso, mas deixar esse registro para que realmente iremos entrar em obra dentro de dias e valorizar essa intenção que realmente está a ser agora colocada em prática. Estamos a chegar ao limite de um desenho que fomos fazendo ao longo destes últimos meses, e agora deve-nos orgulhar a todos realmente esta ação. Assim como a requalificação dessas 18 frações aqui nas Leiras, também a requalificação de mais 2 escolas, na freguesia de Viariz e da Teixeira, que permitirá realmente albergar mais 5 famílias que já estavam identificadas e que tinham essas necessidades de habitação. E era só. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Sr. Vereador José Lima, faz favor. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Boa tarde a quem nos vai ouvir dentro de dias em suas casas. E dar aqui 2 ou 3 notas, uma delas muito claramente no que diz respeito à atividade deste final de ano, atividade de Natal, final de ano. Já tinha feito referência na reunião anterior, mas queria realçar aqui, muito concretamente, neste fim de semana que se aproxima, no fim de semana seguinte, portanto 14 e 15, e 21 e 22, o mercado de Natal, pronto, em que vamos ter vários criadores, vários promotores, vários produtores, digamos assim, portanto, deste concelho, com produtos endógenos, muito concretamente daquilo que nós melhor sabemos fazer, da que melhor produzimos também em Baião. Portanto, a quem nos vai ouvir em suas casas, dizer-lhes que vale a pena virem, pronto, porque os nossos produtos são realmente diferentes, nem são melhores, nem são piores, não são diferentes, eu diria sempre que são os melhores, mas, portanto, venham daí, teremos ali um mercado a funcionar no jardim de São Bartolomeu, com 15 produtores, pronto, que muito animarão também este espaço durante estes dias de Natal. Por outro lado, dar conta de que já lá vai uns anos em que esta Câmara criou o Via Verde Investidor através da ação, portanto, dos assuntos económicos.
Essa Via Verde Investidor veio realçar concretamente, portanto, e no que diz respeito, portanto, digamos assim, portanto, à forma de concretizar determinados projetos que entram na Câmara Municipal, portanto, terem ali uma via, portanto, de investimento, quando se fala de investimentos, uma via concreta. E queria realçar também aqui, desde já, dar a nota seguinte, e hoje até porque estão aqui várias pessoas ligadas ao setor do urbanismo, apesar do urbanismo não ter nada a ver comigo, mas dar-lhes, felicitá-los, acima de tudo, pelo trabalho que desenvolvem, que muitas vezes são criticados e são, eu até diria, maltratados em algumas situações por as pessoas que estão lá fora que acham que é cá dentro que efetivamente as coisas não funcionam. E hoje tivemos aqui um caso muito concreto que acabou de acontecer há uma hora, meia hora atrás. O caso da inauguração do Intermarché. O Intermarché é um espaço, portanto, aqui desejado pela globalidade dos baionenses e por todos, portanto, um espaço que havia necessidade e que em agosto, quase no final de agosto deste ano, venha à Câmara apresentar as pessoas que iriam promover exatamente o espaço, que seriam os donos do espaço que hoje estão a inaugurar. No dia 13 de setembro, estavam a integrar na plataforma da Câmara Municipal o primeiro documento para as licenças e o projeto do Intermarché. Hoje, dia 11/12, o Intermarché está aberto, foi inaugurado exatamente através da Via Verde Investidor, mas concretamente porque fizeram chegar todos os documentos necessários e concretos àquilo que eram os espaços da Câmara Municipal. Portanto, os parabéns ao urbanismo, pelos parabéns a todos os intervenientes que na Câmara Municipal fazem esse trabalho, mas também àqueles que do lado de fora fazem chegar à Câmara Municipal, portanto, e ao urbanismo, os documentos devidamente concretizados para que esse projeto aconteça. Não é o único, durante este período todo, em que o Via Verde Investidor está a funcionar na Câmara Municipal, vários foram os investimentos que aconteceram assim com rapidez, que entram e quase saem, desde que venham efetivamente bem preparados e bem identificados. E daí que dizer, por um lado, o Via Verde Investidor funciona, por outro lado, dar também aqui os parabéns por este novo investimento feito em Baião, que era tão desejado por todos. Temos o primeiro daqueles que eu acho que irá acontecer dentro de muito pouco tempo, mais alguns, porque isto acontece como aos cogumelos, aparece um e depois aparece o par, pelo menos, mas às vezes aparece outro. E estou convencido que dentro de algum tempo teremos mais espaços no Conselho. Portanto, parabéns aos promotores do Intermarché, parabéns à comunidade, parabéns, efetivamente, ao urbanismo, que teve aqui um trabalho excelente para que hoje fosse possível inaugurar este espaço, portanto, do Intermarché. Era tudo. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. E, portanto, só uma consideração relativamente à interpelação da Sra. Vereadora Célia Azevedo. Não é bem uma interpelação, é um reparo, uma constatação. Este é daqueles casos que não é difícil fazer o diagnóstico, é mais difícil encontrar soluções, não é? É verdade que, pronto, todos nós sentimos a dificuldade, mais num dias que outros, mas é quando se deixa as crianças e jovens, é quando, na hora do almoço, e depois, naturalmente, também na hora de regressarem às suas casas. Não é fácil, mesmo que ali houvesse 4 vias, já se alterou para se pôr num sentido único, já foi atender realmente a esse problema. Não se vislumbra ali grandes melhorias, até porque as pessoas estacionam em primeira fila, em segunda fila, às vezes primeira, segunda fila do outro lado da via, e portanto, enfim, é verdade que se pode pedir às autoridades que a dada altura possam passar por lá também, mas sabemos que isto é um problema de mais fácil identificação do que de mais fácil resolução, mas fica cá o seu reparo. Pronto, dito isto, fechamos então ao final do período de ordem do dia. No período do dia temos aqui 26 pontos, sendo que a esmagadora maioria, enfim, decorre já daquilo que são apreciações e decisões e propostas da Comissão que acompanha a atribuição de apoio no âmbito do Fundo Social de Baião. Começamos por um ponto que, sendo extenso, nomeadamente, e quando eu digo extenso,
no que diz respeito à dimensão da documentação, é o PDM, o Plano Diretor Municipal, que é, enfim, quase impossível nós poder, para quem não é técnico, apreciá-lo na sua totalidade. Está, contudo, aqui connosco hoje 3 técnicos da área do urbanismo, mais uma técnica que também está afeta na área da georreferenciação e depois também já agora outra técnica também ligada à sustentabilidade e, portanto, para nos facilitar aquilo que é a apresentação deste documento, que também ele próprio é complexo, nós pedimos, portanto, vamos ter aqui uma apresentação cujo objetivo é dar-nos um lamiré daquilo que é essencial relativamente a este projeto. Penso que é a doutora Sandra Mendes, pode, entretanto, já ocupar o seu lugar. Eu queria só, entretanto, dizer que é também com satisfação que, ao fim de quase 5 anos, vemos aqui um processo de revisão de um documento que é estruturante para o Conselho. E é verdade que eu, enfim, fui aqui dizendo ao longo do tempo, porque naquilo que depende de nós, da nossa vontade, da nossa entrega, eu gostaria que isto estivesse há muito mais tempo. É verdade que eu próprio, enfim, que não tenho, isto por um lado é urbanismo, mas é ordenamento do território e eu tenho responsabilidades, mas é verdade que nós temos não só uma equipa técnica externa, especialista nesta matéria e é uma entidade com credenciais e que, enfim, que eu reputo como capaz, vou dizer assim, e depois com um acompanhamento técnico interno também à altura, mas, enfim, isto é um processo quase kafkiano, envolve perto de 30 entidades que têm que se pronunciar, que muitas das vezes, e eu digo muitas das vezes porque eu próprio, a dada altura, percebendo a morosidade deste processo, quis eu próprio participar em algumas reuniões e não raras vezes, das vezes que entendi, a dificuldade era estar numa reunião em que 2 entidades ou mais não se entendiam umas com as outras e o município fica aqui no meio disto a dizer, bom, mas entendam-se lá, vejam qual é a forma de avançarmos, porque nós estamos aqui para avançar, porque temos aqui um conjunto de necessidades de adequação do PDM, que obviamente tem que ser dinâmico e tem que corresponder àquilo que são realidades de cada momento. E para vocês terem uma ideia, porque às vezes, enfim, a Câmara tem as costas largas em muitas coisas, mas para vocês terem uma ideia, nós comprámos um terreno em 2016 para a expansão da zona industrial de Campelo, na parte, portanto, superior desses mesmos terrenos, até hoje ainda não o podemos usar. E, portanto, precisamente por causa destes instrumentos de ordenamento territorial, acabamos por ter que fazer a expansão para a parte inferior, porque, efetivamente, sem alteração da revisão do PDM, apesar de nos terem dado, enfim, indicações na entidade que, digamos, tutela esta matéria, que seria possível, com uma alteração de um plano de pormenor e de plano de urbanização, resolver esse problema, e o que é certo é que até hoje não o resolvemos. E, portanto, às vezes as pessoas, quando olham para a Câmara, que é quem dá a cara, por muita, enfim, porque é quem se relaciona mais diretamente com o município e que diz, bom, mas não pode, nós próprios muitas vezes somos coartados daquilo que é a nossa vontade e necessidade de caminharmos numa dada direção. O próprio Parque de Lazer Urbano da Vila de Baião, que também já queríamos, enfim, ter avançado há mais tempo, tem ali uma parte que só com a revisão também do PDM é que fica possível de ser implementado na sua plenitude. Portanto, é um processo muito complexo. Eu queria aqui, mesmo antes de passar a palavra então à doutora Sandra Mendes, assinalar, acima de tudo, aquilo que foi também, que senti a boa vontade de várias dessas entidades, lamentar também o facto de, noutras circunstâncias, muitas dessas entidades não se entenderem, não é questão de porventura não quererem fazer também melhor que sabem o que podem, é o facto de, às vezes, em função da legislação, uns interpretam de uma maneira, outros interpretam de outra, mas, acima de tudo, também aquilo que foi o trabalho aqui do setor do urbanismo e, portanto, está aqui a doutora Sandra, está a senhora chefe de divisão,
portanto, aqui também presente, Helena Monteiro, está também a senhora arquiteta Ana, está também o arquiteto Rafael, a engenheira Dora Pinto, como? Rafael, Amílcar. Eu queria falar no Rafael porque o Rafael já não está connosco há uns 3 anos, seguramente, e foi ele que iniciou o processo com o compromisso comigo de que só ia quando tivesse o processo do PDM resolvido. Acabou por ter que ir sem ter o processo do PDM resolvido durante 2 anos, para aí 1 ano e meio depois de estar já noutro município, ainda continuou a dar esse apoio, o que também passou a ser desconfortável, quer para ele, quer para mim, quer para o Sr. Presidente da Câmara, neste caso da Amarante, que dizia, bom, não o posso dispensar mais, e portanto a mim a dado momento metemos aqui a doutora Sandra. Portanto, apesar de tudo, de um processo que é longo, eu só espero que agora, enfim, não agradando a todos, que também é importante dizer isso, houve ali uma altura que tivemos de dizer, esqueçam, nós vamos ter que optar por uma dessas entidades, aquilo que nos parece também mais favorável, e portanto, dito isto, apesar de tudo, é um momento de satisfação. E agora, depois desta apresentação, que temos de fazer essa votação, há um período de discussão que também nos dá aqui tempo e, obviamente, como é um documento muito extenso, todos nós aqui somos impelidos a, se quisermos, esclarecer todas as dúvidas, e depois há um período de discussão pública. Este é um documento estruturante e, portanto, temos que ter a ideia que, se calhar, durante os próximos 6, 7, 8, 9, 10 anos não vai haver alterações. E, por isso, é muito importante que as pessoas que tenham questões a colocar, seja no período de discussão pública, porque é quase como aquela máxima, ou fala agora, ou então cala para sempre. Não é para sempre, mas certamente durante uma série de anos. Portanto, então, doutora Sandra, força aí. Boa tarde a todos. Cabe-me a mim apresentar este processo da segunda revisão do Plano Diretor Municipal e representação do trabalho desenvolvido pela Divisão de Planeamento e Gestão do Território. Esta segunda revisão do Plano Diretor Municipal prende-se sobretudo com 2 alterações à lei, não só a publicação da Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território em 2014, mas também a alteração ao regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial em 2015. A Lei de Bases da Política de Ordenamento do Território introduziu grandes alterações naquilo que é a política pública dos solos e, nesse sentido, a Câmara Municipal de Baião deliberou o início da segunda revisão do Plano Diretor Municipal a 11 de setembro de 2019. Em 2020, logo no início do ano, a CCDRN, que é a entidade responsável pelo acompanhamento da revisão do Plano Diretor Municipal, faz a nomeação da Comissão Consultiva. Como o Sr. Presidente já teve a oportunidade de mencionar, esta Comissão Consultiva é constituída por muitas entidades, num total de 28 entidades que se pronunciam ao longo das várias etapas do processo quanto ao teor e às várias peças que compõem o plano. No decurso destes 5 anos de trabalho, foram realizadas várias reuniões setoriais e sessões de trabalho com as diferentes entidades que constituem a Comissão Consultiva, e destas quero destacar 3 reuniões plenárias da Comissão Consultiva, a primeira em 2022, a segunda em 2023 e a terceira em 2024. Destacar também as reuniões de trabalho setoriais e de concertação entre a APA e a CCDRN, a primeira em 2023 e a segunda em abril de 2024. Estas reuniões de trabalho foram fundamentais para alcançarmos um consenso de leituras dispares entre as 2 entidades, até porque, se numa primeira reunião em 2022 nós tivemos logo 5 pareceres favoráveis e 9 pareceres favoráveis condicionados, tivemos 2 pareceres desfavoráveis, um do IPDJ, que foi rapidamente ultrapassado, e o segundo da APA. Este parecer desfavorável da APA manteve-se na segunda reunião consultiva e, portanto, era importante e fundamental conseguirmos resolver este impasse dinamizámos estas reuniões de trabalho muito focadas na articulação entre a APA e a CCDRN.
sobretudo naquilo que diz respeito à área do POARC. O POARC é o Plano de Ordenamento das Albufeiras de Régua e Carrapatelo, abrange toda a margem do Rio Douro, é uma área muito sensível, não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista urbanístico, porque é uma área do território com elevada e crescente procura urbanística, e era necessário salvaguardar aqui um conjunto de interesses, por um lado, os interesses da Câmara Municipal de dinamização deste território e, por outro lado, aquilo que eram as preocupações ambientais da APA e da CCDRN. Neste sentido, na reunião que tivemos este ano, em abril, foram articulados todos os 22 polígonos que fazem parte da área do POARC, não só porque existe uma cartografia da APA que identifica os polígonos que são áreas que não são sujeitas a salvaguarda, portanto passíveis de edificação, e também aquilo que são as diretivas da CCDRN para a classificação do solo. Fizemos um esforço também muito grande junto das duas entidades, no sentido de que a classificação de todos os aglomerados que estão dentro do POARC passassem a ser classificados como solo urbano, mesmo quando estes não tinham as características de solo urbano. Isto porque a lei que eu referi inicialmente, que nos levou a esta segunda revisão do Plano Diretor Municipal, também introduziu alterações ao POARC. E nós deixámos de ter um POARC no sentido como o conhecíamos até então, e ele vai passar a ser um programa especial. E nós sabíamos que, estando ele em elaboração, ele só iria verter para o PEARC os aglomerados urbanos. Se isto não acontecesse, correríamos o risco de ter aglomerados que depois não iriam ser considerados futuramente. Portanto, este foi um trabalho que demorou mais tempo, que nos fez também dilatar no tempo o processo de revisão, mas que é fundamental para salvaguardar também os interesses do município para o futuro. Portanto, em outubro de 2024, reunimos as condições para a última reunião plenária da Comissão Consultiva e temos então 0 pareceres desfavoráveis e temos todos os pareceres ou favoráveis condicionados, o que nos leva a uma decisão final da CCDRN como global, definitiva e vinculativa para toda a administração pública favorável. Portanto, chegamos aqui com um plano extenso, constituído por aquelas que são os elementos basilares, que são o regulamento, a planta de ordenamento e a planta de condicionantes. Salientar que a planta de ordenamento vai estar desdobrada em 5 plantas diferentes, também porque, ao longo deste processo, houve várias alterações legais que nós tivemos que acolher, a última das quais tem a ver com a resolução do Conselho de Ministros deste ano, que publicou as áreas de risco de inundação e que tiveram que ser vertidas para a planta 5 de ordenamento. Desta forma, vamos evitar uma futura alteração ao PDM e ela já está incluída nesta revisão. A planta de ordenamento de condicionantes também se subdivide em 2, aquela que habitualmente conhecemos e também aquela que tem a ver com as salvaguardas. Depois acompanham o plano, o programa de execução e o plano de financiamento, que são elementos novos que decorrem deste novo quadro legal, o relatório ambiental e o resumo não técnico, as plantas de enquadramento regional, a planta de situação existente, a planta e o relatório dos compromissos urbanísticos, a ficha de dados estatísticos, os processos de reserva ecológica nacional e reserva agrícola nacional, que são processos autónomos, mas que são de relevante importância para o nosso território. Salientar que o nosso processo da reserva agrícola nacional está aprovado junto da DRAPN desde 2023. E, por último, há um dossiê de apoio que identifica as áreas edificáveis, o mapa de ruído, faz uma análise de ordenamento na área do POARC e tem as áreas percorridas pelos incêndios nos últimos 25 anos. Isto porque a planta de ordenamento tem também já vertida a nova leitura que se faz do território naquilo que diz respeito à perigosidade de incêndio, agora designada como APPS, que são as áreas de proteção e prevenção e segurança. Quero também salientar que a entrada desta nova proposta do PDM vai extinguir 3 instrumentos de gestão territorial que temos agora em vigor no território municipal.
o Plano de Urbanização de Baião, o Plano de Urbanização de Santa Marinha do Zezer e o Plano de Pormenor da Zona Industrial. O Plano de Urbanização de Baião tem o seu início em 1986, foi revisto em 2005, mas apresenta uma leitura já bastante desatualizada daquilo que são as dinâmicas de crescimento da Vila de Baião e com já 20 anos de execução. O Plano de Urbanização de Santa Marinha do Zezer, embora mais recente, também já data de 2008, e o Plano de Pormenor da Zona Industrial acaba por se referir a uma zona industrial que já está completamente infraestruturada, estabelecida, e, portanto, a extinção destes 3 instrumentos de gestão territorial vai permitir uma leitura mais uniforme do território com a aplicação apenas do Plano Diretor Municipal. Apesar da complexidade do Plano Diretor Municipal e de todos os elementos que o compõem, eu queria focar-me agora naquilo que são as áreas edificáveis. As áreas edificáveis são todas aquelas que têm capacidade construtiva. Aquilo que temos agora projetado são as áreas do PDM em vigor. Significa que, em solo rústico, no território municipal, temos cerca de 22 hectares com capacidade construtiva, 1.439 em solo urbano e, num total de 1.461 hectares com capacidade edificável no concelho de Baião. A proposta que agora apresentamos tem um aumento no solo rústico da área edificável que passa de 22 para 331 hectares, no solo urbano passa de 1.439 para 1.215 e temos então um saldo de 1.547 hectares de área edificável no território. Em termos de variação, saliento a variação positiva de 1.388% no solo rústico e uma variação positiva global de 5,9%. De facto, esta nova leitura que decorre da aplicação da lei também está muito mais ajustada àquilo que é a realidade do concelho. Nós somos um território de baixa densidade, de matriz rural e, portanto, há aqui um redefinir das áreas para que o solo rústico tenha mais capacidade construtiva. Isto também decorre não só das diferentes categorias de solo que temos agora nesta proposta, mas também daquilo que decorre da lei com a eliminação das classes de solo urbanizáveis. A classe de solo urbanizável que existia e era contemplada na lei até ao PDM que temos atualmente em vigor, na verdade, era um solo que, não tendo características urbanas, ele tinha capacidade edificativa como se fosse um solo urbano. A leitura da lei atualmente é da concentração, digamos assim, de serviços e de espaços e de solo urbano, no sentido de uma mais eficiente gestão dos recursos. Portanto, nós temos então uma proposta de plano que no solo rústico vai contemplar os aglomerados rurais, as áreas de edificação dispersa, os espaços culturais e os espaços de equipamento e infraestruturas, e no solo urbano vai passar a ter um espaço central, um espaço habitacional, um espaço urbano de baixa densidade, os espaços de atividades económicas, o espaço de uso especial para equipamentos e um espaço de uso especial para turismo. Isto é também muito relevante porque aquilo que estava contemplado como turismo no PDM, que temos agora em vigor, mas enfim, para mim acaba por ser o documento de trabalho e é quase um anterior PDM, ele estava como uma classe de solo rústico, o que muitas vezes trazia condicionantes e algumas questões que não eram tão facilmente ultrapassáveis. Portanto, estamos aqui no final de uma etapa em que temos um processo e uma proposta robusta, ajustada àquela que é a realidade do concelho, que se preocupa em acolher todos aqueles que são os dispostos legais que estão em vigor à data de hoje e também que reflete aquelas que são as intenções e as visões do município para o território municipal.
Durante o período de discussão pública, os interessados poderão apresentar as suas reclamações, observações e sugestões por escrito, através de impresso próprio, que estará disponível não só no balcão de atendimento ao público da Câmara Municipal, mas também através da internet. Terá a duração de 30 dias consecutivos e assim a Câmara Municipal fará aqui um esforço de não só estarmos abertos ao público durante os dias úteis, mas também nos dias não úteis, aos sábados e aos domingos, permitindo assim às pessoas que porventura trabalham possam também deslocar-se ao município e desta forma conhecer o plano, consultá-lo e poder apresentar as suas reclamações. Concluído o período de discussão pública, há ainda o processo de ponderação de todas as observações que forem recolhidas durante este período e será elaborada uma versão do plano que posteriormente será apresentada novamente à reunião de Câmara Municipal. Muito obrigado. Doutora Sandra, não sei se... E dar-lhes parabéns também pela forma como conseguiu sintetizar aqui em alguns minutos o trabalho de 5 anos e das várias pressões que todos tivemos nesta matéria. Queria saber se alguém, é verdade que é muito extenso, é uma síntese, de qualquer das maneiras, alguém, se quiser escrever, a senhora vereadora Olívia Mendes, faz favor. Ora bom, muito boa tarde a todos. Não contava com esta apresentação. Aliás, tinha como sugestão, como já aconteceu, julgo que em setembro, com a doutora Susana Monteiro, relativamente ao CLDS, e, portanto, dado o documento ser muito técnico, que seria muito bom fazer, à semelhança do que tinha acontecido, algo que já fez hoje aqui, e lhe dou os parabéns pela apresentação. De qualquer forma, acho que se deve divulgar. Eu sei que há 30 dias e que as pessoas podem propor, podem reclamar, podem... Pronto, não sei se será interessante depois vocês exporem isso, mesmo as pessoas, as opiniões ou o que pretendem, de facto. Não sei se será interessante para vocês fazer isso, mas esta divulgação mesmo desta apresentação acho que vai ajudar. Fazê-lo, se calhar não só agora aqui, como vai passar depois, mais tarde, na rede social, mas se calhar ir divulgando esta apresentação. Muito obrigada. Eu não sei se posso responder. Sim, deixe-me só, está prevista no âmbito agora da discussão pública, nós próprios, eventualmente até com a presença da equipa técnica externa que nos ajudou neste procedimento, fazer pelo menos uma sessão pública de esclarecimento aberta ao público. É a nossa intenção também. Não sei se a Sandra quer acrescentar. Queria complementar, não coloquei na apresentação, mas todos os passos que compõem a tramitação do PDM estão legislados e é obrigatória a publicação em jornais locais, a divulgação em vários canais para que, de facto, haja tempo para que as pessoas tenham acesso a esta informação e possam atempadamente deslocarem-se ao município. A deliberação do início do período de discussão pública será depois publicada em Diário da República e só 5 dias úteis após a publicação em Diário da República é que ele efetivamente se inicia, dando tempo a que, de facto, nós possamos também divulgar junto das juntas de freguesia e dos vários órgãos que temos e dos próprios meios de comunicação social do município, para que o maior leque possível de pessoas possa vir e possa exercer o seu direito de cidadania e de contribuir também para termos um plano o mais ajustado possível àquilo que são as expectativas da população. Doutora Sandra, ainda lhe vou fazer uma pergunta, mas acrescentar também o seguinte. Nós já estamos e vamos fazer um esforço suplementar e, portanto, eu até aproveito aqui a presença dos técnicos que têm essa responsabilidade maior, no sentido de, enfim, acelerar, mesmo que seja necessário dar aí mais umas horas, a apreciação de todos os processos que estão ainda em pendência na Câmara e que entram ou que entraram ainda com este PDM, que é atual, porque pode, num ou noutro caso,
aquilo que é hoje possível fazer pode ser que no futuro não possa, como o contrário também pode acontecer. E, portanto, vamos ver se conseguimos realmente eliminar essas pendências para ficar tudo limpo. Isto, por um lado, é importante esta nota. E a outra nota é dizer também que, era isto que eu queria que me confirmasse, durante o processo de discussão, portanto, os processos de análise ou melhor, a análise dos processos que derem entrada durante o período de discussão também são suspensos, precisamente para não serem influenciados por aquilo que ainda virá a ser. Eu penso que é assim durante os 30 dias, mas confirme, por favor. Um dos elementos que constitui o plano é a planta de compromisso. A planta de compromisso tem que estar fechada à véspera da entrada em vigor e do início da discussão pública. Essa planta de compromisso irá registar e georreferenciar todos os processos de obras com alvará emitido e em período de execução de obra, as arquiteturas aprovadas, os processos que estão a aguardar a emissão de alvará, informações prévias viáveis que com prazo de entrada de processo de obras, alvarás de loteamento também viáveis, de modo a que todas essas situações, mesmo que tenham alterações às condições iniciais de licenciamento, sejam executadas sem nenhum tipo de prejuízo, digamos assim. Durante o período de discussão pública, ou melhor, o início do período de discussão pública compreende a suspensão da análise de alguns processos. Há alguns que continuam a tramitar, mas há outros, e isso depois também vamos preparar a informação para que fique claro e que seja mais fácil ao público compreender todas estas questões, mas de facto existem alguns processos que ficam suspensos de análise até à entrada em vigor do novo PDM, por um período máximo de 180 dias. Isto garante, é uma medida preventiva, no fundo, que está prevista na lei e tem como objetivo que não existam situações caem, no fundo, entre o vazio de termos um PDM que vai ser alterado e ainda não temos um novo PDM em vigor. Muito obrigado. Não sei se alguém quer colocar mais alguma questão. Não? O Sr. Vereador não se tinha inscrito, mas faz favor. Informou de que só alguns processos é que continuarão, e esses processos têm a ver com o quê? Alguns andam, outros não andam? Isso está definido na lei, mas, por exemplo, processos que já tenham a arquitetura aprovada podem continuar a tramitação normal com a entrega das especialidades, porque a arquitetura aprovada já garante todos os parâmetros urbanísticos analisados. Existem também as informações prévias que estão viáveis, se derem entrada do processo de obras também continuam a tramitar. Portanto, existem algumas questões que estão previstas na lei e que podem continuar a tramitar. Agora, um processo novo que nunca deu entrada na Câmara Municipal, esse dá entrada, fica registado nos serviços, mas só será analisado a quando da entrada em vigor do novo PDM e será analisado à luz daquilo que forem as regras do novo PDM. Muito bem, eu sabia que era assim, mas sei que há muita gente que estava à espera de saber como é que era. Muito bem, mesmo assim, isto não obsta que não apareçam nessas sessões de esclarecimento que irão haver. O Sr. Vereador também. Só aqui uma pequena questão que agora me ocorreu, porque realmente eles param durante 180 dias. Mas só se porventura, ao cabo de 180 dias, o novo PDM não entrar em vigor, começam a ser analisados pelo antigo PDM. Os 180 dias são prazo máximo. Exato. Aquilo que se pretende é que nós não demoramos 180 dias a termos um novo PDM em vigor. É esse o objetivo. Portanto, é só no campo eu das referi, no fundo, aquilo que é o prazo máximo previsto na lei. Mas, obviamente, nós temos todo o interesse e, na verdade, o trabalho árduo
está feito. Após a discussão pública, há um relatório de ponderação de todas as participações. Provavelmente haverão novas reuniões com a Reserva Ecológica e a Reserva Agrícola, nas situações em que houverem participações que incidam sobre estas duas condicionantes, e haverá eventualmente também a possibilidade de serem acolhidas algumas alterações à Reserva Ecológica e à Reserva Agrícola dentro daquilo que a tutela também entender viável. É elaborada uma proposta final do PDM e essa proposta final é então remetida à consideração da Câmara e da Assembleia Municipal e segue para a publicação. Pronto, por isso eu considero e tenho a expectativa e o otimismo e a presunção de dizer que não vamos precisar de 180 dias. Muito bem, muito obrigado. Se não houver mais questões, muito obrigado, doutora Sandra. Sublinhar o trabalho aqui das pessoas que se envolveram. Não sei se isto é absolutamente correto o que eu vou dizer, mas se quiserem ir jantar, eu penso que é possível que a Câmara possa assumir o pagamento do vosso jantar, porque merecem, está bem? Se for possível. Se porventura depois legalmente me disserem que não é, você paga-o de uma bolsa ou de alguma forma, está bem? Está, muito obrigado e parabéns, apesar de tudo, está bem? Obrigado. Punha então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Eu propunha que pudéssemos votar em conjunto os pontos de 12 a 16, são todos eles atribuições de apoios no âmbito do Fundo Social de Baião, do ponto 2 ao ponto 16, sim. E, portanto, para além de serem analisados e propostos pelos nossos serviços sociais, são depois também validados, digamos assim, por essa comissão de acompanhamento e que engloba também, nomeadamente, a senhora vereadora Célia Azevedo, penso que também já participou nesta leva, digamos assim, de apoios. Se concordassem, votaríamos em conjunto, não obstante o facto de, se alguém quiser colocar alguma questão, alguma dúvida. Não? Então punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovados por unanimidade. Ponto número 17. Acordo de cedência de terreno celebrado entre a Câmara Municipal de Baião e as senhoras Mariana Tércia Cardiano Freitas Bessa Vieira Pedrosa, Alice Margarida Cardiano Bessa Vieira Pedrosa de Milheiro Maia e Paulo Jorge Milheiro da Silva Maia. Ratificação proposta. Portanto, é uma cedência de terreno que é necessária também para enquadrar aquilo que é a nossa intenção da elaboração do projeto e depois da materialização da obra do Parque de Lazer Urbano aqui da Vila de Baião e para enquadrar também a questão daqueles lotes que vamos disponibilizar para habitações unifamiliares. Já deveria ter vindo mais tempo, isto foi tratado em agosto, havia dúvidas se era necessário trazer à Câmara ou não. Na dúvida, eu disse mais vale, porque eu já assinei isto em agosto, mas na dúvida, bem, venho aqui por ratificação, queria só pedir a vossa compreensão para isso. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não, punha à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. A proposta número 18 foi então retirada. A proposta número 19 e 20, portanto, a proposta é a mesma, varia, portanto, digamos, a entidade com quem o vamos fazer, neste caso, as duas corporações de bombeiros do Concelho de Baião. E, portanto, minuta de protocolo, número 19, minuta de protocolo de colaboração entre o município de Baião e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Baião, e depois, 20, minuta de protocolo com os Bombeiros Voluntários de Santa Marinha do Zézer. Proposta. Não sei se... Sugeria que fosse uma de cada vez, porque eu na 20... Certo, já percebi. Muito bem. Eu pedia, contudo, ao Sr. Vice-Presidente que pudesse dar uma breve explicação, que tenho ploro também da Proteção Civil, e depois, então, quando for para a votação, vota-se separadamente cada uma delas. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta proposta, a 19 e depois a justificação e o conteúdo será mesmo para a proposta número 20.
e que tem a ver com este protocolo a estabelecer com as duas associações humanitárias de bombeiros voluntários do Conselho, de Baião e de Santa Marinha do Zezer. Isto é materializar aquilo que é um acordo que já existe e que já tem vindo a ser realizado durante o ano 2024. Isto vem na sequência também de uma vontade e de uma discussão do assunto relativamente às equipas de intervenção permanente, nomeadamente a possibilidade de cada uma das corporações poderem ter mais uma equipa de intervenção permanente em cada uma das associações, e dentro daquilo que foi a nossa discussão, aquilo que foi o diálogo com as associações humanitárias, nomeadamente aquilo que também foram os esforços e as várias interações que foram feitas com o próprio Ministério da Administração Interna, no anterior governo e já neste governo, onde o Sr. Presidente também já teve a oportunidade de transmitir ao Sr. Secretário de Estado da Proteção Civil isto que é a nossa vontade, isto que está agizado e que está estabelecido entre as duas corporações e o município de Baião, e que tem a ver com a possibilidade de o valor que é comparticipado, 50% do valor que é comparticipado pelo Estado e os restantes 50% sendo por parte da autarquia, aquilo que já foi a alteração que foi feita à lei e que permite que estes 50% possam ser acordados entre as associações humanitárias e o próprio município. Esses 50% que têm que ser assumidos pela autarquia, ser divididos de acordo com um acordo estabelecido entre as corporações. Nós, desde esse momento em que estabelecemos essa negociação com as duas associações, definimos que logo que houvesse a oportunidade da atribuição de novas equipas de intervenção permanente por parte do Ministério e que as corporações pudessem candidatar a elas, nós emitiríamos a declaração de suporte a essas candidaturas, sendo certo que essas candidaturas estão suspensas, ainda não houve nenhum despacho para a abertura de novas candidaturas e, não obstante a essa situação, nós também já temos o acordo e o compromisso com as duas associações em que estamos a assumir 50% do ordenado de 5 elementos, 5 quadros que fazem parte das duas corporações, e nós ao longo do ano 2024 já temos vindo a assumir 50% desses ordenados, sendo certo que há aqui um compromisso da parte das associações em assegurar determinadas tarefas que são da responsabilidade da Proteção Civil e em que recorremos aos bombeiros para nos apoiarem nessas tarefas. Como eu dizia, foram tarefas que já foram desempenhadas ao longo do ano 2024, fruto daquilo que é o bom entendimento e o bom relacionamento com as corporações, mas como o ano foi passando e também não há luz verde ainda relativamente a essa possibilidade de candidaturas às EIPs, entendemos por bem gizar e fechar este entendimento num protocolo, porque permitirá que também ao abrigo deste protocolo possamos a curto prazo fazer a entrega de 2 motociclos, também já aqui foi falado, são 2 motociclos que irão ser entregues a cada uma das corporações, que irão também eles permitir que eles possam acompanhar as diferentes tarefas que estão no documento e que, de certa forma, irão substituir-se ao município naquilo que são as funções da Proteção Civil. Como dizia, pronto, isto é o culminar também de um entendimento e de uma vontade que foi identificada já no final de 2023 e que levou a que durante o ano de 2024 as corporações pudessem ter mais 5 elementos a prestar socorro às nossas populações, que isso é o que está na gênese também deste protocolo, é realmente termos mais 5 elementos diariamente a poder dar esse apoio às nossas populações. E agora neste momento estamos a validar por escrito aquilo que é um acordo e um compromisso que já foi estabelecido há muito tempo com as duas corporações, e deixando também essa indicação para aquilo que será a curto prazo a entrega desses motociclos, que também serão suporte para estas funções que eles desempenham. Já agora, Sr. Presidente, atendendo a que também estou a falar de associações humanitárias, se me permitisse fazer aqui um registro e um apontamento relativamente àquilo que são as candidaturas e os vários acompanhamentos que têm sido dados pelo Balcão de Apoio aos Incêndios do último mês de setembro. Poderia ter feito no período antes da ordem do dia, mas como também sabia que tínhamos estas propostas, entendi por bem deixar agora para este momento, porque
Nunca é demais referir o trabalho que estas duas corporações fizeram nesses dias e valorizar aquilo que foi a ação e o trabalho que eles tiveram em prol das nossas populações. E aproveitava então este momento para fazer também aqui um pequeno apontamento relativamente àquilo que são as candidaturas aos prejuízos dos incêndios do passado mês de setembro. Desde logo aquilo que foi o apoio na agricultura, como também já tem vindo a ser transmitido nas nossas redes sociais, já foi transmitido também aqui nas reuniões de Câmara, na última Assembleia Municipal, mas aproveitar para dar uma informação ao dia de ontem e que tem a ver com a agricultura. Continuamos a submeter várias candidaturas. Neste momento, do Conselho de Baião já foram submetidas 192 candidaturas. 117 delas foram através do nosso balcão de apoio. Dessas candidaturas submetidas, já temos uma informação que até à data não tínhamos, era que 67 delas já foram liquidadas, os beneficiários já receberam esse valor, e 44 estão em validação por parte da CCDRN. Dar nota também que nos apoios à agricultura, a própria CCDRN também tem vindo ao território fazer fiscalização daquilo que foram as candidaturas submetidas. Relativamente à habitação, sendo que as candidaturas também para os prejuízos na habitação já foram abertas a 18 de novembro, nós contactamos todos os municípios que tinham feito informação e que tinham dado e que nos tinham feito chegar ou através das juntas de freguesias ou pelos próprios lesados. Nós comunicamos a todos esses municípios, 42 que já estavam abertas essas candidaturas. Estabelecemos contactos telefónicos também com esses 42 municípios a dar-lhes conta dessas possibilidades de candidatura. Recebemos 19 pessoas no nosso balcão de apoio e até ao momento ainda não foram submetidas nenhumas candidaturas. Cada um dos lesados está a analisar aquilo que é as várias dimensões das candidaturas, sendo que até ao momento nenhum dos lesados conseguiu reunir toda a documentação necessária para a submissão dessas candidaturas. Relativamente às empresas, e o que também já vai acontecendo desde o dia 25 de outubro, é que para a componente financeira, através do IAPMEI, as empresas já podem fazer essa submissão de candidaturas, relativamente a necessidades de tesouraria, fundo de maneio, mas isso também foi desde início dada essa informação a todas as empresas para que realmente pudessem acompanhar esses apoios junto do IAPMEI. Nesses casos em concreto, o balcão de apoio não tem qualquer intervenção direta nesse tipo de candidaturas, a não ser dar a informação. Depois também, muito recentemente, a 18 de novembro, no âmbito também daquilo que é a atividade e a ação das próprias associações de caçadores e pescadores, e que no nosso Conselho também temos algumas, também já foi prestada toda a informação a essas associações concelhias que também têm essa possibilidade de fazerem candidaturas para o povoamento florestal e também na dimensão daquilo que é a própria atividade da caça que eles fazem em todo o território. Das diferentes associações, duas delas já têm estado em contactos com o balcão também para se submeterem as suas candidaturas, e depois também um outro apoio para a atividade da apicultura, em que, através do balcão de apoio, já foram submetidas 2 candidaturas. Pronto, como disse na Assembleia Municipal, este trabalho tem a particularidade de ser feito através do nosso gabinete e do nosso Serviço da Proteção Civil, sendo certo que o município entendeu por bem alocar outros recursos, nomeadamente recursos da área da ação social, para dar este apoio a todos os lesados e que, por estes números apresentados, penso que não há dúvida que realmente era necessário, porque em 192, 117 candidaturas serem submetidas através deste balcão de apoio demonstra bem aquilo que também tem sido a forma como nós estamos próximos das populações e como estamos dispostos a ajudá-los. Acredito que destas 117, se calhar algumas conseguiriam elas próprias ou com alguns familiares também fazê-lo, mas o que é certo é que estamos a 11 de dezembro e sabemos que 67 desses lesados já foram reembolsados e já receberam apoios para essas despesas que tiveram com os incêndios e, portanto, era essa mensagem que queria transmitir e deixar aqui essa informação a todo este órgão.
Ora bem, duas notas. Uma, se todos concordassem, esta informação que o Sr. Vice-Presidente agora deu na ata, poder ficar na parte do período de ordem do dia, porque não tem manifestamente a ver com as propostas que aqui estamos, não é? A gravação é o que é, mas poder ficar ali. Eu confesso que eu próprio comecei a apontar alguns dos dados, depois já não consegui acompanhar, até se o Sr. Vice-Presidente tivesse esses dados, poder anexar à ata, que assim, porque senão é de todo impossível registar isto na totalidade. E queria só também ali precisar, ainda a propósito destas duas propostas para os bombeiros, que obviamente este protocolo é estabelecido com base naquilo que é a nossa concordância com as corporações para a instalação de mais uma EIP em cada uma das corporações, mas não se deve ler que não é necessariamente as pessoas que integram a EIP que vão fazer algumas das funções ou tarefas que ali estão vertidas, ou seja, há tarefas que ali estão que naturalmente tem que ser a corporação a garantir, não é necessariamente as 5 pessoas que vão integrar a EIP, até porque a EIP tem, digamos, uma especificidade própria na sua atuação. Ora bom, assim sendo, então, punhamos à votação a proposta número 11, não sei se alguém se quer inscrever, a senhora Vereadora, faz favor. 11 não, 19. Senhora Vereadora, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu confesso algum desconhecimento, nomeadamente na questão das EIPs, mas, de qualquer das formas, vou fazer esta questão. Portanto, a verba que está protocolada e que provavelmente estará legislada, julgo eu, portanto, advém deste protocolo, esta verba, não sai em prejuízo ou não vai em prejuízo de outro tipo de apoios para as corporações. Não, ora bom, cada EIP, há 2 EIPs que já estão contratualizadas e, digamos, cada entidade, neste caso para a primeira EIP, que é o Estado, o Governo no Estado Central e a autarquia, assume 50% dos custos com o pessoal dessa EIP. Deve andar nesta altura e por perto de 40 mil euros a cada parte, não é? Quer dizer, 35, 40 mil euros, não tenho, bem, vezes 2 neste caso, certo? Bom, conforme disse o Sr. Vice-Presidente, uma segunda EIP a existir, será 50% o Estado Central e os outros 50%, metade pela autarquia, outra metade portanto, pela própria corporação. Conforme aqui foi dito também, porque era suposto haver EIPs, enfim, depois o Governo caiu, conforme se sabe, a ideia era que desde o início de 2024 já houvesse EIP e era esse o modelo que iria funcionar, mas nós, desde verão de 2023, conforme também já foi explicado, porque as corporações tinham necessidade de reter esses recursos humanos que poderiam sair, nós assumimos com eles um acordo de cavalheiros, que é, enquanto não houvesse EIP, nós já asseguraríamos uma comparticipação. Mas o que vier a haver para uma segunda EIP, e aquilo que já está a acontecer, a segunda EIP para cada uma das instituições, e é o que já está a acontecer agora, não belisca em nada todos os outros acordos, digamos assim, que já temos, nem a outra EIP, nem outras coisas que temos, nomeadamente, que já vão fazendo connosco de uma forma mais regular, a questão da Vespa Velutina e por aí fora. De qualquer das maneiras, este protocolo, em si mesmo, não implica um custo direto associado. Não sei se me estou a fazer entender. Não é? Ou seja, é no âmbito dessa nossa disponibilidade para avançarmos com uma segunda EIP, esteja já ela constituída, ou mesmo enquanto não está, como nós também já estamos a comparticipar, há aqui um conjunto de valências, algumas delas que até de forma, enfim, informal, os bombeiros já iam colaborando connosco, outras que são novas, vai-nos permitir, por exemplo, portanto, um dos compromissos que nós tínhamos no nosso programa eleitoral era aquela figura do guarda-rios, não é? Portanto, se repararem, há aí uma componente
que de alguma forma faz esse trabalho, que é aquele de vigilância dos cursos de água e tal, e portanto já não teremos que meter especificamente um guarda-rios. Portanto, acho que é um protocolo que saímos todos a ganhar. Muito bem, então a proposta número 19 eu ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. A proposta número 20, então o Sr. Vereador Henrique Ribeiro tem que se ausentar porque integra ainda os corpos sociais da Associação Humanitária de João Beiro Santa Marinha do Zezer e, portanto, já se ausentou. Punha então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Depois, o ponto número 21, minuta de contrato de programa de desenvolvimento esportivo entre o município de Baião e o Clube Náutico de Ribadouro, proposta, portanto é uma proposta que vem aqui no âmbito dos apoios que damos ao movimento associativo, enquadrado com o respectivo regulamento. Eu não sei se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não? Ponho então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Proposta número 22, minuta e protocolo de colaboração. Deve ser minuta de protocolo, será? De colaboração entre o município de Baião e a Associação Val do Zezer para a cedência do edifício, sito na rua 1º de Maio, número 68, Santa Maria do Zezer, proposta. Portanto, também em linha com outras cedências de instalações que fazemos ao vários movimentos associativos, nomeadamente acontece mais com escolas. Neste caso é um edifício, é um espaço que não está a ser usado há algum tempo, chegou a ser sede da Junta de Freguesia de Santa Marinha do Zezer, entretanto chegou durante algum tempo a ter, digamos, ali uma montra expositiva, não podemos chamar um posto turístico, mas que servia um bocadinho, sobre uma janela sobre aquilo que temos no Concelho de Baião, e esta proposta tem uma dupla componente, é a cedência a uma associação, que também tem vindo, nomeadamente nos últimos anos, a mostrar uma dinâmica recreativa, cultural interessante, e ao mesmo tempo tem aqui esta componente de ter lá um espaço precisamente que serve também como montra, digamos assim, como montra e como mostra avançada do nosso posto de turismo e de alguns dos nossos produtos endógenos. Pronto, queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não, ponho então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 23, minuta de contrato de programa de desenvolvimento esportivo entre o município de Baião e a Associação Futebol Clube de Frende, proposta, portanto é também em linha com aquilo que já referi relativamente ao Clube Náutico de Ribadouro. Não sei se alguém se quer inscrever. A senhora vereadora Célia, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Era só questionar se, eventualmente, e porque tem havido, de facto, algum investimento nos equipamentos de desporto, se está previsto que a Câmara efetue, eventualmente, alguma intervenção neste equipamento. Obrigada. Ora bom, por norma, a Câmara também não era a primeira vez que o fazia diretamente, mas por norma apoia as instituições para depois fazerem intervenções. Não sei se o Sr. Vice-Presidente quer falar sobre isto, se faz favor. Sim, Sr. Presidente, neste caso o que nós estamos a trazer ainda é o apoio ao plano de atividades de 2024. Já em tempos discutíamos aqui essa situação, aquilo que é o regulamento, o cumprimento ou não dos prazos, onde eu próprio, a determinada altura, como terei que fazer com estas propostas, sendo eu que as estou a apresentar, desta dimensão, de irmos um pouco além das datas, dos timings finais, onde teriam que apresentar os respectivos planos de atividades e as respectivas candidaturas a este apoio, porque ao abrigo do nosso regulamento estamos a apoiar o plano de atividades de 2024. Neste caso, traz-nos a vantagem a aprovar agora e a apoiar agora, já conseguimos certificar-nos que realmente foi feita alguma dessa atividade. Aquilo que também tem surgido e tem sido falado com o próprio clube, com a própria associação, considerando a retoma da atividade que passou a existir, recordando que esta associação, neste caso este clube, também já teve muita atividade, nomeadamente na prática do futebol. Foi já um dos clubes mais representativos também a nível concelhio, onde também já teve equipas de formação,
um trabalho também excelente que, entretanto, fruto de algumas vicissitudes, foi terminado e recentemente começámos a perceber que há alguma dinâmica e que realmente há essa vontade em ter a prática. Nós aquilo que sabemos e que está falado também com a própria clube é que, inclusive, já neste mês de dezembro, os próprios sócios e simpatizantes e adeptos do clube já estão eles próprios também por vontade com mãos à obra e a fazer a recuperação e a requalificação do edifício da sede no espaço inferior onde estariam previstos a colocação de balneários. A vontade deles é realmente essa, com outras vontades que têm, com outros sonhos que possam haver, mas nós realmente, conforme tem sido habitual, as associações tendo prática, tendo atividade, tendo a envolvência, nomeadamente de jovens e da prática desportiva e da formação, penso que nós cá estaremos sempre nessa disponibilidade de apoiar e de estar próximo das associações. Aquilo que está mais ou menos falado e percebendo e vendo que realmente até recentemente já estão com essa vontade, é durante o próximo ano, se realmente vier a verificar-se que eles estão mesmo com essa intenção de fecharem os tais balneários e de fazerem uma requalificação daquele espaço, dentro do que é o regulamento de apoio, dentro do que possam ser as condições financeiras, sendo certo que em termos orçamentais haverá essa disponibilidade financeira. Se realmente vier a acontecer isso, nós cá estaremos para dar apoio nessa requalificação dessas infraestruturas. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Vamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 24, minuta de contrato de programa de desenvolvimento desportivo entre o município de Baião e a Associação de Pescadores e Caçadores de Ovil e Loivos do Monte. Proposta. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não. Ponho então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 25, atribuição de prestações pecuniárias de caráter eventual, situações de carência económica e de risco social. Proposta. Portanto, esta é uma proposta que, entretanto, ultimamente vem desta forma às reuniões de Câmara e que decorre daquilo que foi a descentralização de competências em matéria da área social. Portanto, queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. E, último ponto, utilização do tarifário dos serviços de gestão de resíduos urbanos para 2025, proposta. E, portanto, esta aqui é uma atualização que, no caso, mantém a tarifa que nós temos para este ano. Certamente tiveram a oportunidade de ver, mesmo assim a ERSAR ainda diz que devíamos, enfim, ainda fazer essa convergência que ainda temos que fazer, porque ainda estamos a cobrir só 63% daquilo que é a despesa, ou seja, a cobertura da receita pela despesa só cobre 63%. Aqui deve haver um esforço de convergência sempre no sentido de fazer aquilo que fizemos na água e no saneamento, que é cobrir a totalidade da despesa pela receita, mas é verdade, se isso é verdade, não deixa de ser verdade que nós já tivemos uma cobertura de 70% e por força da alteração da fórmula de cálculo, não é artificialmente, mas nós já estávamos mais à frente e com isso estamos mais para trás. Acresce também que, portanto, aqui o impacto maior que tem existido, e é por isso que nós também, enfim, optamos não seguindo tudo aquilo que deveria ser, porque, conforme temos vindo a dizer, há duas componentes da tarifa, nomeadamente a taxa de gestão de resíduos e a tarifa de posição em aterro, que têm nos últimos anos aumentado muito e, portanto, enfim, entendemos que, estando naturalmente cientes do caminho que é preciso ser feito, mas, enfim, entendemos que, estando nós a fazer esse caminho, mas não seguir na totalidade aquilo que são as sugestões da própria ERSAR, no sentido de podermos ir ainda mais à frente. Está aqui a Sra. Engenheira Dora, que é quem acompanha estas matérias. Não sei se, porventura, alguém quer colocar alguma questão. A Sra. Vereadora Célia Azevedo, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Já foi respondendo. Eu tinha aqui algumas questões ou solicitações, enfim.
Já deu aí algumas explicações, mas de qualquer das formas eu já tinha feito aqui os meus apontamentos e vou colocar então as questões. Portanto, relativamente a esta proposta e sobre alguns pontos que achamos pertinentes, isto não invalida, portanto, que não concordemos, que não vemos com otimismo o facto de a taxa se manter. Contudo, ela parece contrariar, e o Sr. Presidente também já disse, parece contrariar algumas orientações da ERSAR, ou seja, não é, de acordo com os dados desta entidade, o município, e tal como o Sr. Presidente disse, assinala uma cobertura de 63% dos custos, portanto, dizem eles, isto são palavras que estão aqui, portanto, insuficiente relativamente aos gastos, que teriam que ser de 90%, aí, mais ou menos por aí. Portanto, este assunto não é novo, vem todos os anos, anualmente vem aqui, e o Sr. Presidente também, à data da vinda desses documentos aqui, também foi dando, digamos, ainda muito recentemente, que não é fácil baixar, portanto, o preço, seja desta tarifa, seja da água, porque pressupõe a envolvência dos municípios e eles também têm que contribuir, e apelo aqui, realmente, estamos a falar dos resíduos urbanos, para que os municípios se empenhem na seleção e digamos, na reciclagem. Portanto, foram dadas, o Sr. Presidente foi dando estas devidas explicações, que, como eu disse, passam por essa diminuição da produção do lixo indiferenciado e o aumento da recolha seletiva dos biorresíduos. Aliás, referiu a certa altura ser difícil, aquilo que eu disse, portanto, reduzir ou manter estas taxas. Há ainda uma referência da ERSAR que vai de encontro ao que vimos sugerindo, que é a criação de incentivos. Isto é muito importante, porque quem não faz a separação do lixo não pode ter os mesmos benefícios que tem a pessoa que faz. No fundo, a pessoa que cumpre está a ser penalizada e a que não cumpre, se calhar, beneficiada, porque fazer seleção do lixo, ir ao ecoponto e fazer a devida distribuição também dá o seu trabalho, ter em casa também dá o seu trabalho. Portanto, acho que todos nós devemos tentar criar incentivos, eu já não é a primeira vez que trago aqui este assunto, e premiar realmente as pessoas que fazem esta seleção. Do que nos é dado a perceber, é por esta via, também, não só, mas esta é uma via importante para que os preços não alterem muito mais. Portanto, pergunto também, porque é que não, em 2024 não houve a manutenção da mesma taxa? É uma pergunta, portanto, anteriormente não houve digamos, a manutenção desta taxa. Este ano fica, pronto, mas vemos com agrado a manutenção da mesma. Também perguntar se está salvaguardado que em 2026 esta medida agora adotada não terá um impacto lesivo depois a nível da faturação e para a população. Pois, se não formos capazes de contrariar a taxa de custos, não nos parece que possamos manter o tarifário. Inclusive, o ponto 1 das conclusões ou recomendações da ERSAR é referido não ter sido apresentada qualquer justificação para a manutenção. São eles que dizem, eu estou a dizer aquilo que diz, se bem que eu li lá a questão dos incêndios e de que isso implicou na vida portanto, em prejuízo dos municípios. Portanto, e depois também aqui uma questão, pronto, isto é do pluro do ambiente, o plano de investimentos ao longo prazo definido no PAPESU aguarda a disponibilidade de fundos europeus em 2026. Vocês têm lá, portanto, o Executivo tem lá essa nota. Daí que só em 2026 haverá lugar para alguns investimentos. E nós dizemos, porquê que não em 2025? Temos um orçamento que é o senhor orçamento, até tem mais 3 milhões. Portanto, essa é uma sugestão. Por que não em 2025? Também é recomendado por esta entidade reguladora que sejam definidas estratégias de investimento, não só curto, portanto, aqui é a longo prazo, não é? Portanto, para 2026. Mas a recomendação desta entidade diz que sejam definidas estratégias de investimento não só a curto, como a médio
prazo e um diagnóstico sólido desta situação. E ainda relativamente ao Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos, a utilizadores não domésticos, comércio, restauração e serviços. Eu confesso que fiquei, portanto, também, não é? Nós não sabemos tudo e estamos sempre a aprender. Portanto, os resíduos urbanos a utilizadores não domésticos, que engloba o comércio, a restauração e serviços, referem que a indexação do custo ao consumo da água, portanto, juntar à fatura, constitui um incumprimento legal e, por isso, a partir de janeiro de 2025, devem deixar de ser indexadas. É assim? Obrigada. Ora bom, eu vou pedir à senhora engenheira Dora, que não sei se conseguiu apontar estas coisas todas, eu próprio depois também vou... Eu próprio vou, enfim, falar naquilo que é, digamos, uma dimensão mais política. De qualquer das maneiras, a senhora engenheira Dora, que tenha a responsabilidade de acompanhar estas questões, quer da água, quer do saneamento, quer também dos resíduos sólidos, em função de algumas das questões que aqui foram colocadas, e o poder esclarecer, está bem, naquilo que é mais técnico, portanto, faz favor. Boa tarde a todos. Eu começo por falar sobre a questão do parecer da ERSAR e no que respeita à cobertura de custos, a ERSAR, a entidade reguladora, as orientações que envia a todas as entidades gestoras, quer seja a Câmara, quer seja as entidades gestoras em alta, é que os proveitos do serviço têm que cobrir os gastos com o serviço. E esta cobertura de custos, eles só consideram mediana a boa quando cobre 90%. Isto significa que o tarifário que é pago pelas pessoas, o proveito do serviço, tem que cobrir em 90% os custos que as câmaras têm com esse serviço, designadamente as viaturas, o pessoal, os combustíveis, tudo. Segue-se que essa cobertura, para além de garantir a estabilidade financeira do serviço, também quer garantir que as pessoas usam de forma sustentável os recursos. É o princípio utilizador-pagador e é o princípio da sustentabilidade do serviço. Acontece que, com o aumento todos os anos da taxa de deposição em aterro, da taxa de gestão de resíduos, a TGR, bem como dos custos, quer com combustíveis, quer com viaturas, quer com pessoal, apesar de nós não baixarmos a tarifa, isto é, ela aumentou em 2023 para 2024, e apesar de aumentarmos a tarifa, esta taxa de cobertura baixa. Baixa porque o aumento do tarifário não acompanha o aumento dos custos. Por exemplo, a manutenção que está agora a ser proposta, isto é, a proposta é manter as tarifas em 2025 as que estão em 2024. Mas a cobertura dos gastos vai diminuir. E vai diminuir porque a TGR vai aumentar. Isto é, há um lado da balança que está sempre a aumentar, que são os custos, e há outro lado da balança, que são as tarifas que não acompanham a cobertura desses custos. Nós todos os anos recebemos estas orientações da ERSAR e eles alertam todos os anos a mesma coisa, isto é, nós tínhamos que aumentar muito mais as tarifas para conseguir cobrir os custos. Outra questão que foi abordada tem a ver com o plano de investimentos. O plano de investimentos que está previsto é para 2025, não é 2026, 2025. O nosso PAPERSU tem investimento previsto em 2025. A candidatura aos fundos comunitários vai terminar 31 de 12 de 2024. Isto significa que nós temos que ter a candidatura entregue para recebermos os fundos comunitários até ao final deste ano. A candidatura será no valor de 480 mil euros. Vai prever a elaboração do estudo para implementarmos o sistema Paid ou Rate, que é para pagamento conforme o que se deposita ou para receber recompensa conforme se recicla, para aquisição de novos contentores para o canal Oreca, para a substituição de contentores subterrâneos
e Ó, para... Sra. Engenheira, permita-me só que vocês esquecem sempre que é o canal Oreca. Desculpem. Não é um canal de televisão, está bem? Hotéis, restaurantes e cafés. Pronto. A questão do sistema PEIT e sistema REIT, que é aquilo que nós queremos avançar, é que ele implica que nós tenhamos de medir ou pesar todos os resíduos depositados por todas as pessoas do concelho. Ok? Então temos que substituir todos os contentores de resíduos e todos os ecopontos e temos que instalar nesses contentores de resíduos e ecopontos sistemas de pesagem para ver a quantidade de resíduos que a pessoa deposita ou fazer a medição por volume. Isto é, a pessoa deposita um saco, equivale a um volume, equivale a um peso. Isto acarreta várias dificuldades, porque, por exemplo, o papel não se consegue medir por sistemas de volume, porque a pessoa pode ir lá depositar uma resma de papel e, em termos de volume, não enche o ecoponte. E, portanto, todos os municípios estão com grandes dificuldades nesta matéria. Nós temos previsto a elaboração de um estudo para ver qual é a melhor solução para o concelho. Parece-nos que, numa primeira fase, o mais fácil será por volume. Isto é, os contentores, nós vamos colocar em todos os contentores um sistema de medição de volume, a pessoa tem que ter um cartão, deposita os resíduos nos ecopontos e mede-se e recebem as recompensas. Ok? Pronto. A outra questão que a ERSAR falou, que tem a ver com o canal Oreca, precisamente os consumidores não domésticos, nós, de acordo com o regulamento tarifário dos resíduos, os consumidores domésticos e não domésticos têm a tarifa de resíduos indexada à água. A legislação que saiu obriga a que, em 2025, nos consumidores não domésticos, passe já para o sistema PEIT ou REIT. Por isso é que nós temos na candidatura a aquisição desses contentores para, no ano de 2025, lançarmos como um projeto piloto ou como um teste, fazermos esse sistema de pesagem ou por volume nos cafés e restaurantes e hotelaria. Pronto. Eu não sei se me falha mais alguma pergunta. Muito bem, eu agora vou complementar algumas das coisas, uma leitura mais política e depois mesmo assim se subsistir alguma questão. Ora bom, basicamente é importante dizer o seguinte, enquanto nós não estivermos nos 90% no mínimo, nós todos os anos somos aconselhados pela ERSAR para ou seja, a argumentação e, digamos, a leitura que a senhora vereadora fez e das recomendações e das sugestões, se for ao ano que passou, e há 2 anos e há 3, vão dizer sempre isso. Eles, como sabem que nós somos bons alunos, nomeadamente na área do saneamento, acabam por nos dizer ainda devem fazer mais isto e devem fazer mais aquilo, coisas que nós sabemos e que estamos a fazer. É importante dizer isto. E, portanto, nós que temos, ou que saímos lá naquele ranking, e eu aproveito aqui mais uma vez, nós falámos nisso na última reunião de Câmara, não vou aqui repetir-me, fui a uma entrevista, passa aqui a publicidade no Porto Canal, que era muito importante que as pessoas pudessem ver, está nas nossas redes sociais, porque era eu, enfim, um dos municípios que aparece no top 5 da água mais cara, entre aspas, e estava depois um especialista ligado a uma empresa das águas. Era muito importante para as pessoas perceberem o que está em causa, mas obviamente se nós aqui, com esta questão, se levássemos em linha de conta tudo aquilo que são boas sugestões, naturalmente, da ERSAR, nós teríamos então a água mais cara. Não é a água, mas é como a fatura vem 3 serviços, obviamente estávamos a aumentar mais. Nós tivemos uma reunião esta segunda-feira com o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, em que foi claramente um dos pontos que se falou. E, portanto, o que eu quero dizer é, porque houve ali um ponto que eu não percebi, porque é que em 24 não mantém a mesma taxa, nós estamos a manter o mesmo valor.
não é? De 2024 e 2023. E, portanto, desculpe, estamos a propor para 2025 o mesmo deste ano. E nos outros anos, conforme eu disse também, nós temos vindo a fazer, por um lado, há um aumento do custo na tarifa, mas isso não corresponde, conforme disse ali a senhora engenheira Dora, a uma recuperação de gastos, porque também os custos são cada vez maiores. E é por isso que isto é um sistema que vai precisar de maior sensibilização, nomeadamente por quem nos impõe estas regras. Dizer o seguinte, senhora vereadora, e porque a senhora vereadora Olívia não estava cá na altura, a senhora presidente da ERSAR, que ainda se mantém, veio cá, penso que foi o ano passado, onde muitas das dúvidas que aí tem, ela teve a oportunidade de esclarecer aqui, e mais, como ela manifestou disponibilidade para que se subsistissem dúvidas, que lhe fizéssemos chegar por escrito, e fez chegar essa resposta por escrito, porque muitas das dúvidas que aqui colocou e outras estão lá na resposta que ela fez o favor de nos dizer, de nos mandar uma resposta longa que depois eu posso fazer chegar, nomeadamente, faço chegar a todos, até pode ficar anexa a esta ata, para se perceber que muitas das questões lá estão referidas. Aproveito isto, a senhora vereadora já o referiu, que há uma forma, portanto, nós vamos ter a estimativa para o próximo ano, é de que tenhamos com o serviço RSUs um investimento de 1,3 milhões de euros, 1,3 milhões de euros, não é uma coisa de sumenos, e, efetivamente, estamos só a cobrir 63%, que porventura vai baixar por causa do aumento de alguns custos de combustíveis, por aí fora, já foi explicado, e, portanto, cada um, conforme também aqui foi dito, tem a sua parte a fazer, e uma das partes é reciclagem. E, senhora vereadora, penso que também ficou implícito naquilo que disse a senhora engenheira Dora, é que a forma que nós temos hoje, duas coisas. Uma, a forma que nós temos de imediato de poder contribuir para que pelo menos a tarifa não aumente é a questão da reciclagem. E ficou implícito também naquilo que a senhora engenheira disse, que falou no sistema PAIT e no sistema RATE, é a mesma coisa que o canal Oreca. O PAIT é o Pay As You Throw, é pagar em função daquilo que se deita para o lixo, e, portanto, isso aí vai permitir que haja, de alguma forma, compensar quem recicla, por exemplo, porque senão é muito difícil. Eu lembro que a senhora vereadora já disse que havia de haver um sistema de incentivo ou de compensação. A questão é como. Não é? É como é que se pode, digamos, haver um sistema de incentivo a que a pessoa recicle mais. O incentivo é dizer deve reciclar, porque se não reciclar vai pagar mais na fatura. Portanto, quando diz se não se fizer isso vai haver os prejudicados e os beneficiados, esqueça, ninguém é beneficiado nisto. Ninguém é beneficiado, porque quem não recicla não é beneficiado, é verdade, mas quem não recicla também não é beneficiado, porque ao estar a depositar o seu lixo de forma errada, quando podia estar a reciclar, vai-se refletir na fatura. Portanto, também aqui, quem não reciclar também não é beneficiado. Portanto, aqui não há, são todos prejudicados. Depois, só para dizer o seguinte, portanto, a questão dos investimentos já ficou claro que não é para 2026, e depois há dois tipos de investimento. Há investimento que é feito, portanto, é importante perceber que também nos resíduos sólidos urbanos, no lixo, há a baixa e há a alta, tal como na água. Não é? A baixa, aqui somos nós os responsáveis diretos, que é ir buscar o lixo aos vários locais e depois pomos-lo ali na estação de transferência, e depois a alta, que é quem nos pega nesse lixo e o vai tratar. E há aqui dois tipos de investimento. Há um investimento, nomeadamente em baixa, que referiu a senhora engenheira, e que tem a ver com uma responsabilidade nossa mais direta, mas depois há um investimento também em alta, que é feita, em função também de candidaturas de fundos comunitários, que é feita pela entidade que nos faz aqui o tratamento, que é, neste caso, a Resinorte. E, portanto, esses investimentos vão sendo feitos, enfim, todos os anos. Depois, também, quando diz que não justifica, nós justificamos.
Não é? Nós justificamos porque é que defendemos que ela não deve aumentar. É verdade que sabemos ou admitimos que a justificação que nós damos não satisfaz na plenitude aquilo que eles entendem, por uma razão simples. Continuamos abaixo daquilo que eles entendem que é a percentagem que devíamos estar a ter. Devíamos estar a garantir pelo menos 90% do custo. Portanto, qualquer justificação que se dê, neste caso, para nós não estamos a aumentar, porque nós nos últimos anos, em 2020, 2021, e se formos lá para trás, todos os anos nós temos vindo a subir 1%, 2%, 3%. Mas dizer-lhe o seguinte, porque é que apesar de tudo, enfim, são benevolentes connosco, porque sabem que nós estamos a cumprir. Há municípios que cobram 0 de resíduos sólidos urbanos, ou que cobram 0 no saneamento. Eu agora dos resíduos sólidos urbanos já não tenho tanta certeza, mas até há bem pouco tempo que havia quem cobrava 0. Portanto, esses têm um caminho muito mais longo para fazer. Só para terminar, eu tenho vindo a defender que haja para a água e para o saneamento, e depois, obviamente, como o lixo ou os RSUs são em função da água que se consome, o que também é errado, não é? E, portanto, só o sistema peito com a complexidade que ele implica, nomeadamente com questão de sensores, de pesagem, enfim, vamos ver. Nós também já temos um projeto piloto que está preparado da nossa parte para avançarmos nesse sentido. Portanto, para o lixo ainda vamos ver como é que vai funcionar no futuro, mas eu vejo com muito bons olhos, conforme já aqui disse, o facto de ERSAR em 2026, digamos, impor uma tarifa que preferencialmente devia ser igual para todo o país, mas mesmo que não venha a ser, porque há sistemas diferentes, o que eu tenho defendido é, pelo menos nos municípios que são de alguma forma parceiros com empresas do Grupo Águas de Portugal, porque é uma parceria pública-pública, que às vezes as pessoas esquecem-se deste pormenor. Isto é uma parceria pública-pública. Quando nós somos obrigados a ter estas tarifas na água e no saneamento, não é por vontade minha, não é? O sócio maioritário é o próprio Estado. É importante percebermos isso, quer dizer, os municípios, nós, a Câmara e o Presidente da Câmara é que, entre aspas, leva nas orelhas por causa destes valores. É importante perceber que o sócio maioritário é o Estado, que tem cerca de 70%. E é por isso que eu acho que, pelo menos, as empresas que estão ligadas às Águas de Portugal, que é o sócio maioritário, deviam ter uma tarifa única. Mas mesmo aqueles que não venham a ter, que eventualmente não a tenham, para mim vai ser um descanso, e é para todos nós, quando for a ERSAR, a dizer quanto é que as pessoas de Baião vão pagar. Porque então aí tiram o ónus de cima de cada um de nós. Porque nós estamos aqui a discutir estas questões, e a senhora vereadora diz, acha, certamente, como eu acho que deveríamos ter uma tarifa de água, de saneamento e dos resíduos sólidos urbanos mais baixo, mas ao mesmo tempo está a dizer, bom, mas a ERSAR está ainda a dizer para aumentar mais, porque é que não estamos a aumentar? Não é? Eu podia dizer, então, mas quero que aumente. Essa é que é a questão. Portanto, eu vou ficar muito satisfeito quando em 2026 alguém, que não sou eu, diga, bom, para Baião os baionenses vão pagar isto ou aquilo, porque assim deixo de ser eu e nós aqui a levar nas orelhas por causa disto. Bom, dito isto, eu não sei se há mais algum esclarecimento, não sei se as dúvidas que tinha colocadas foram mais ou menos tocadas, e assim sendo, portanto, eu punho então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas com os votos a favor da bancada do Partido Socialista. Assim sendo, chegamos ao final da ordem. Como? Abstenção. Portanto, chegamos ao final da ordem do dia. Temos agora o período de intervenção do público, não há público, de maneira que eu pedi à doutora Ana Paula Carneiro o favor de proceder à leitura da ata para a aprovação em minuta. Portanto, o ponto 18 foi retirado da ordem de trabalhos, todos os restantes foram aprovados por unanimidade, à exceção do último ponto, que foi aprovado por maioria, com 5 votos a favor e 2 abstenções das senhoras vereadoras do PSD. Muito bem, então eu punha a aprovação da ata em minuta.
A votação. Quem vota contra? Quem se abstém? A ata é aprovada em minuta por unanimidade. Sendo assim, chegamos ao final da nossa reunião. Agradecer a todos, aqui os presentes, e também a quem nos vai acompanhar através desta transmissão digital. Muito obrigado.